O mercado de altcoins está próximo à máxima histórica, quase rompendo o topo histórico. O mercado de ações small caps também está muito próximo do seu topo histórico. E nós temos aí grandes sinais que sim devemos ter uma janela onde as altcoins vão performar muito bem nas próximas semanas. Afinal, sempre que o Bitcoin fica próximo do seu topo histórico e os dados macroeconômicos se alinham, as altcoins elas ganham espaço para disparar. E nós já vimos alguns indícios disso acontecendo nesses últimos meses, como por exemplo o Ethereum, que segue numa alta muito forte, a BNB batendo recorde histórico e até mesmo a Avalanche, que estava esquecida ali, dando sinais que ela quer fazer uma alta mais forte e explosiva. Inclusive, dessas três moedas nós comentamos sobre duas antes delas explodirem dentro da nossa comunidade. E a grande vantagem nesse momento para aqueles que não pegaram grandes valorizações e estão entrando mais tarde é que ainda temos uma boa projeção de alta para esse final de ano. Por isso hoje eu quero te mostrar quais são esses sinais, qual é o melhor gerenciamento de risco nesse momento para você também não ficar preso em topo, mas ao mesmo tempo aproveitar essa alta que deve vir pela frente. Então eu só peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque sim, nós podemos ter uma temporada de alta de algumas altcoins específicas. Então não quero ver você arrependido de não aproveitar uma alta, mas também é importante ter cautela e cuidado porque não tivemos nenhuma correção muito forte no mercado nas últimas semanas. Mas antes de começar, aproveita e deixa o seu comentário aí embaixo. Você acredita que nós vamos ter aquela famosa altcoin season ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar atualizado sobre macro, ações e criptomoedas com base em dados e não em emoção. Mas agora respondendo essa pergunta, na minha opinião, eu sigo na mesma tese onde não vamos ter uma altcoin season igual foi em 2021, onde você colocava o seu dinheiro em praticamente qualquer altcoin e fazia 5 vezes, 10 vezes naquele período de euforia máxima do mercado. Nesse ciclo, como temos uma quantidade infinita aí de altcoins e o dinheiro é escasso, né? Praticamente estamos com o mesmo valor de mercado daquela alta histórica lá de 2021, não tem dinheiro para todas as altcoins subirem e por isso não acredito numa altcoin season, mas eu acredito numa alta forte de algumas altcoins e por isso nós temos que ser muito mais inteligentes nesse ciclo, muito mais pacientes também para deixar o ativo andar, né? Às vezes a pessoa compra o ativo e já quer que ele suba no dia seguinte, e aí a pessoa fica impaciente e vende na hora errada, e depois que ela vende, dá alguns dias o ativo sobe, e ela pensa, nossa, só porque eu vendi o ativo subiu, e aí quando eu compro ele cai ou lateraliza. Mas enfim, essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o sinal de alta das altcoins. Primeira coisa importante é que o Bitcoin ele voltou a performar muito bem e o mês de setembro realmente não está sendo um mês negativo, ainda não terminou o mês, ainda falta um pouco mais de uma semana para finalizar o mês de setembro, mas ele já deu sinais de que ele não vai seguir aquela tese que nós tínhamos comentado aqui, onde teríamos os meses de abril, maio, junho e julho positivos, o mês de agosto negativo, setembro negativo e o início de outubro negativo. Agora o mercado está quebrando essa tese. O mês de agosto realmente foi negativo, mas o mês de setembro está com cara de que vai fechar positivo e o mês de outubro no início ele realmente pode entregar uma correção, mas depois de outubro até dezembro a tendência de alta muito forte. Então para não perder essa alta, para aqueles que fizeram realizações e realocação, a gente está num belo período de continuar fazendo esse período de realocação de ativos. Com as realizações que fizemos na carteira da comunidade, pudemos pegar ótimas oportunidades agora nessas últimas semanas. E tudo indica até o final desse ano que nós vamos ter uma continuação dessa alta. É claro que vamos ter oscilações e o mercado ainda não tirou o excesso de alavancagem de pessoas apostando na alta. Então por isso que eu ainda não descarto uma correçãozinha um pouco maior ali no final de setembro para o início de outubro. Mas depois eu acredito que o mês de novembro ainda assim vai ser o mês de alta mais forte desse ano. Outra coisa extremamente importante para as altcoins é a dominância do Bitcoin em queda e se mantendo em queda, porque todas as vezes que vimos uma dominância em queda, ela voltou rapidamente a se valorizar, ou seja, no geral, neste ciclo inteiro, a maior parte do tempo valeu a pena estar apenas em Bitcoin e não arriscar em nenhum momento em altcoins, porque no geral você até ganha dinheiro em 1, 2, 3, 5, 7 dias, mas depois devolve tudo numa queda repentina do mercado. Só que agora, diferente das outras vezes, a dominância do Bitcoin ela está caindo de forma bem forte e está se mantendo em queda, ou seja, o dinheiro que está saindo do Bitcoin e migrando para as altcoins, ele está ficando nas altcoins, e isso também costuma ser um sinal de um final de ciclo. Quando as pessoas já ganharam muito dinheiro com Bitcoin, e aí sim o dinheiro começa a migrar do Bitcoin para ativos de maior risco, migrando para Ethereum, né? O Ethereum subiu muito mais forte que o Bitcoin nesses últimos meses, e depois migrando para altcoins um pouco menores de maior risco. Então tudo indica que estamos aí nesse processo. Outra coisa extremamente importante, né? O gráfico do Total 3, né? O valor total de mercado das altcoins, nesse caso excluindo o Ethereum. Ele está prestes a fazer um rompimento histórico. Estamos no mesmo valor do topo histórico anterior. Essa é uma região extremamente importante, mas também é uma região para ter bastante cautela, porque é uma resistência de topo histórico. E aqui costuma ter bastante realização de algumas altcoins e por isso o ativo não sobe tão facilmente. O ideal para termos um rompimento verdadeiro é vir alguma barra desta maneira assim, ó, rompendo extremamente forte o ativo para a gente acreditar numa continuação de alta no valor de mercado das altcoins, assim como já aconteceu no passado em ciclos anteriores. Se nós puxarmos aqui o topo de 2018, podemos ver um padrão bem parecido, onde ele fez topo ali na região dos 350 bilhões de valor de mercado, fez uma correção
correção extremamente forte, ó, de mais de 90%. Chegou a cair 92% em valor de mercado em questão de 805 dias. Voltamos a 27 bilhões em valor de mercado. Aí depois, no início do ciclo anterior, né, 2020 para 21, aí voltou a ter uma forte valorização das altcoins. Retornamos ao topo histórico também nesse ciclo. Teve bastante resistência, inclusive teve essa correção forte nessa região, né? Não parece olhando pro gráfico assim, mas é uma correção bem forte, ó, de 36% em apenas uma semana. Aí aqui parecia que ele não ia romper o topo, né? Ia retornar abaixo, mas depois na mesma semana ele construiu um suporte acima do topo histórico e depois o movimento foi extremamente forte de alta. Ele fez essa alta aqui inicial, ó, de 183%, retornou de novo para a região histórica aqui do suporte e depois entregou mais uma alta extremamente forte, ó, de mais 200% de alta no valor de mercado. Nesse ciclo vivemos algo parecido, ó. Fez o topo histórico no ciclo anterior, tivemos uma correção extremamente forte, ó, foi um pouco menor a correção comparada ao ciclo anterior, ó, 75%, teve essa recuperação, ele testou o topo anterior, ó, em dezembro do ano passado, naquela fase de euforia das altcoins, e repara na força que o mercado ganhou valor em questão de algumas semanas apenas, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 semanas, onde o mercado saiu de 570 bi em valor de mercado para 1,16 trilhão, ou seja, aumentou em 100% em apenas 28 dias. Sofremos a correção no início do ano até abril e agora estamos num período de construção de alta mais uma vez. Quando o ativo ele testa várias e várias vezes a mesma resistência, hora ou outra essa resistência é rompida. Ó, o mercado de altcoins tentou romper essa semana e ainda não conseguiu. A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, se ele não romper, aí ele vai fazer uma armadilha aí para touros, né? Bull trap, e aí ele tende a entregar uma correção bem forte. Então, por mais que tudo indique alta, né, não está tudo ganho, né? Não está nada certo de que vamos ter continuação de alta, mas uma vez que ele romper essa resistência, aí vamos ter aquela fase de expansão de preços extremamente forte, onde o mercado de altcoins poderia saltar lá para 2 trilhões, 2,2 trilhões em valor de mercado em questão de alguns meses, assim como aconteceu depois do rompimento histórico dessa região aqui, ó, onde ele teve essa bela expansão de preço aqui nos próximos meses, né? Foi praticamente 218% de ganho em valor de mercado. Uma outra coisa que me deixa muito otimista e que tem uma alta correlação com o mercado de altcoins é o mercado de small caps dos Estados Unidos. Puxando o gráfico do índice de small caps aqui dos Estados Unidos, o Russell 2000, que é um gráfico altamente correlacionado com as fases de alta forte das altcoins, podemos ver que ele também está na mesma situação, muito próximo de romper o topo histórico de forma mais agressiva. Ó, ele até fez um leve rompimento essa semana, ó, puxando a linha um pouco mais abaixo, ó, exatamente no topo anterior, ó, ele fez um leve rompimento, mas não conseguiu romper. Então ele pode ainda fazer um recuo, ganhar força para depois ir rompendo mais forte. Mas isso daqui é um ótimo sinal também para as altcoins. Enquanto esse índice se manter em alta, a chance das altcoins também ter continuidade da alta é muito forte. E se ele fizer um rompimento, também vai ter uma expansão de preços muito forte. Assim como aconteceu no ciclo anterior. Se a gente puxar o Russell 2000 aqui atrás, ó, mesma coisa, ó, 2020, ele retornou a testar o topo histórico anterior, fez o rompimento e aí teve essa expansão extremamente forte nas semanas seguintes. Foi o mesmo período de alta das altcoins. Então esse é um ótimo índice aí que pouca gente fala, né? Quase ninguém fala sobre esse índice, onde ele também tem uma alta correlação com altcoins. Não é à toa que tem várias ações aí, small caps, que estão subindo muito bem, inclusive mais do que as próprias altcoins, né? Então olha lá na nossa comunidade, além de cripto, né, também capturamos a alta muito boa de algumas ações, ó. Na carteira RCC convertiu uma parte do caixa em dólar em Pax Gold, né, moeda lastreada em ouro, no mercado cripto, enquanto as próximas semanas são de incerteza, vão manter essa parcela próxima a 10% em ouro temporariamente para depois converter em Ethereum. Uma dica para quem investe na bolsa de valores americana é que na minha carteira pessoal eu coloquei uma mineradora com o ticker HL. É uma mineradora de prata e ouro para segurar ativo para os próximos 1 ou 2 anos. Caso a incerteza continue no mercado americano, essa empresa tende a se valorizar. Puxando o que aconteceu com ela, ela teve esse forte rompimento de alta aqui, ó, e segue numa alta extremamente forte, inclusive uma alta mais forte do que no mercado de altcoins, ó. Nos últimos 98 dias subiu 100%. Outra que capturamos recentemente, ó, QS, ó, é outra small cap de tecnologia que também vai querer romper topo de 15 dólares. Puxando ela desde a nossa entrada, foi nessa média aqui, ó, já subiu quase 40% e está ainda querendo romper o topo dos 15 dólares, né? Se ela romper esse topo nas próximas semanas, também vai ter uma boa expectativa de continuação de alta. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Pegamos muito mais ativos. Também pegamos aqui na semana anterior, ó, por exemplo, a Avalanche. Na semana anterior também pegamos outras empresas que também estouraram essa semana. Uma cripto que foi muito boa na entrada da nossa carteira foi a Avalanche. Para pegar uma alta curta, ela estava ali em 28 dólares. Desde então, ela fez o rompimento aqui dos 28 dólares e segue em estrutura de alta e ela vai querendo entregar mais alta por enquanto, né? Talvez ela entregue uma alta parecida com essa daqui. Então essa também é uma boa projeção. Tem muitos alunos aí da RCC fazendo bastante dinheiro nesse momento. Outro sinal bem importante é o Total 3, mas olhando em Bitcoin, né? Porque a gente só olha o Total 3 sozinho, que é em dólar, né? E o dólar ele teve uma
desvalorização nesses últimos tempos, mas se a gente comparar contra o Bitcoin também, né, o Total 3 contra o Bitcoin, nós podemos ver que ele estava numa linha de tendência de baixa, né, as altcoins vêm perdendo bastante espaço para o Bitcoin, mas agora estamos aí muito próximos de fazer um rompimento dessa LTB, inclusive fazer um rompimento aqui parcial. A gente pode ter um leve recuo para fazer um reteste para depois fazer uma continuação da alta. Então isso daqui também é um ótimo sinal. O índice da Alt Season também está no topo, mas esse índice não costuma ser muito bom, né? Só teve uma vez nesse ciclo que ele atingiu essa região, que também foi no final do ano passado, e foi já próximo de dezembro, quando ele já estava atrasado. Agora esse índice entrou nessa região, que indica que estamos numa Alt Season, só que esse índice aí, quando ele chega nessa fase, ele costuma chegar mais atrasado, né? Aqui foi um salto muito rápido e agora a gente está fazendo uma construção lateral e ao longo do tempo de uma alta nas altcoins. Isso é bom também, quando não é uma alta muito vertical e muito rápida. Então nesse momento, algumas altcoins já subiram, por exemplo, Ethereum, Solana está subindo bem. Avalanche, por mais que eu não goste do projeto, ela não seja muito útil, né? Ela ainda está com uma boa projeção para tentar continuar subindo mais. Só que mesmo com essas altas, ainda não tem tanta liquidez disponível assim no mercado para uma alta ainda mais forte como foi lá em 2021. Por isso estamos vendo uma alta muito mais lateralizada e uma alta de poucas altcoins, porque não tem dinheiro para todo mundo. O Bitcoin, nesse momento, ele voltou a performar muito bem, isso também é extremamente positivo para as altcoins. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado no curto prazo com alguns preços aqui no Bitcoin, que é essa região de resistência aqui dos 116 mil dólares. É uma resistência que eu já venho comentando há algum tempo, né? Porque se ele rejeitar essa resistência de fato, ó, dos 116 mil dólares, aí ele tem espaço para retornar para 108 mil dólares, né? Que é o topo anterior aqui do Bitcoin. Se ele perder os 108 mil dólares, aí ele tem espaço para retornar para essa região aqui, ó, dos 98 mil até 98 mil dólares, e nesse cenário as altcoins também teriam uma bela correção. Então por isso que a gente tem que medir o risco tomado nesse momento. A gente ainda não está no melhor cenário possível de menor risco, né? Porque o Bitcoin ainda está numa região um pouco perigosa, por mais que não seja mais os 108 mil dólares. E uma coisa importante é que no curto prazo o indicador de Alt Season já está no topo, indicando que sim, estamos numa temporada de altcoins. Agora olhando um pouco para o cenário macro, né? Para a continuação dessa alta para o final desse ano, temos uma coisa importante, que é a revisão do PIB para cima. Quem não se lembra que o Fed de Atlanta tinha colocado o PIB lá embaixo no início do ano, e inclusive aquela fase que eles colocaram o PIB extremamente negativo foi a fase que tivemos aquela grande correção. Foi a correção dos meses de fevereiro, março e abril, que o Bitcoin chegou lá nos 76 mil dólares. Nesse momento, por mais que os dados de macroeconomia dos Estados Unidos não estejam tão bons assim, mesmo assim o Fed de Atlanta ele revisou o PIB para cima. Isso daqui é relativamente bom, porque mostra que o mercado ainda não está entrando numa recessão. Porque se a gente entrar numa recessão, aí os cortes de juros não seriam muito bons, porque seria um corte para resgatar a economia. E na história, quando temos esse tipo de cenário, o mercado de risco ele corrige muito forte. Então, por enquanto, né, se a projeção continuar assim e o PIB realmente vier positivo, nós temos aí uma bela projeção de alta para o final do ano. Então, pegando o que o Fed espera para o final desse ano, também é bem importante para ter o alinhamento com o corte de juros e a continuação desses cortes, são alguns indicadores, né? Taxa de desemprego, taxa de crescimento real da economia, a inflação do índice de preços do produtor e do consumidor, sendo o mais importante do consumidor. A expectativa do Fed para o final desse ano é com um crescimento ali de um PIB positivo ali entre 1,6% mais ou menos até o final desse ano. Taxa de desemprego até 4,5%, ou seja, estaria acima do momento atual, né? Agora estamos ali em 4,3%, então essa taxa ainda pode continuar subindo. Lembrando que essas projeções elas mudam sempre que a gente tem aquela reunião do Fed, a cada 45 dias esse relatório é atualizado, então isso daqui pode mudar. Eles também esperam uma inflação mais elevada, num patamar ali de 3%. Quem lembra aí que no início do ano a meta do Fed para o final desse ano era 2%. Aqui a inflação ao produtor eles já estimam em 3,1%, mas podemos ver também que em 2026 a expectativa já é de uma inflação mais baixa e controlada, 27%. É uma inflação em 2,1% e 28% chegando na meta do Fed, que seria os 2% no ano. Então, com esses dados aqui do futuro também, nós podemos interpretar que o Fed acredita que essa inflação ela é temporária, não é uma inflação que vai permanecer por muito tempo, e por isso eles ainda têm espaço para cortar os juros. Porque 2026 eles vão ter queda na inflação, mesmo cortando mais os juros agora. 27 também a mesma coisa, e 28 aí sim eles chegam na sua meta, ou seja, ainda vai demorar 4 anos na média aí para chegarmos nos 2% ao ano de inflação. Outra coisa muito importante é que o Fed não está com muito consenso, né? Tem alguns membros votando de um lado e outros membros, né, que foram colocados pelo Donald Trump votando do outro. Então, nessa última reunião, um membro do Fed não acreditava em nenhum corte para essa reunião. Ele achou que não precisava cortar. Depois da reunião, um membro acredita que não deve haver cortes em 2025. A gente já teve um corte, né? O mercado espera mais 2 cortes, mas tem um membro do Fed que acha que não tem que cortar. Tem outros membros aqui, ó, uma boa parte acredita que sim, a gente vai chegar próximo a 4% até o final desse ano. 2 membros
acreditam já abaixo de 4 e vários membros acreditam em 3,75. É o que o mercado também está esperando, 3,75 até o final do ano. Só que nós temos aqui um membro do Fed, é o membro que foi colocado pelo Trump, né? Que ele já acredita num corte de 1,25 até o final desse ano, né? Ficando abaixo de 3%. Coisa muito difícil de acontecer no momento. Mas nós estamos vendo o Donald Trump também mexendo aí os pauzinhos para tentar colocar mais pessoas em linha com aquilo que ele deseja, né? Um corte de juros dentro do Fed. Ele vai acabar o mandato do Powell. A Lisa Cook praticamente foi demitida, mas agora ela retornou, né? Porque não teve provas suficientes, então a gente ainda não sabe o desenrolar dessa história, mas isso já seriam 3 membros que podem mudar a ficar mais a favor do corte de juros do que contra o corte. Tudo isso daqui mostra que o próprio Fed ele está indeciso e não sabe muito bem o que vai acontecer pela frente. Então esse corte de juros que tivemos sim é uma resposta ao enfraquecimento do mercado de trabalho, mas ainda não estamos num cenário de recessão. O Powell reconhece que existem riscos e que ele não cortou apenas por pressão política, né? Porque a gente viu a briga deles, do Trump com o Powell, né? Chamando ele de senhor atrasado. E os próximos cortes, eles vão depender de novos dados macroeconômicos. Então, mais uma vez, voltamos para aquela fase, né? De que temos que ver os dados semana a semana. Faltam 39 dias e 23 horas para a próxima reunião de outubro, onde o mercado 91% acredita em mais um corte de 0,25 e tem a outra reunião de dezembro que também a maior parte do mercado acredita em mais um corte de 0,25. Mas dependendo dos dados que vierem, tudo isso daqui pode mudar. Na sexta que vem já temos dados que realmente podem mudar a expectativa mais uma vez, que são os dados da inflação, PCE. A expectativa do Fed até o final desse ano é um PCE mais alto, né? Por enquanto, o anterior vem em 2,9. A projeção do mercado ainda não temos, né? E temos que esperar até sexta que vem para saber quanto que deu o PCE. Mas tirando essa parte em macro, nós temos outro sinal positivo a curto prazo e negativo no longo prazo, que é o ciclo de liquidez global. Podemos ver, né? É normal ter fases de expansão da liquidez global e fases de contração ao longo do tempo, né? E por enquanto, nesta pernada de alta, nós estamos ainda numa fase de expansão. Inclusive, a liquidez global está atingindo um novo recorde histórico mais uma vez. Já no médio e longo prazo, existe uma coisa que pode ser preocupante, que é a parte da recessão, né? Pode ser que ano que vem a gente mais uma vez volte àquela narrativa de recessão, porque nós temos aí um cruzamento da taxa de desemprego que ficou maior do que a taxa de emprego, que dá para ver aqui pela linha pontilhada. Geralmente, quando temos esse tipo de coisa, isso é marcado por grandes crashes globais e grandes correções. Então aconteceu lá em 1960, em 1970, numa grande crise que aconteceu aqui, né? A mesma coisa aconteceu, ó. A taxa de desemprego disparou e aqui entrou numa recessão. Mercados caíram bastante. Aconteceu aqui também, 2008 a 2010, ali nos anos 2000 também aconteceu. 2020 teve um período muito curto que aconteceu isso, mas caiu rapidamente e agora estamos vendo um crescimento aí do desemprego. Por enquanto ainda não é tão preocupante, mas se continuar assim no médio e longo prazo, sim, ano que vem pode ser um ano bem negativo, principalmente depois de março. Mas depois de tudo isso, me fala aí nos comentários, você acha que teremos out season até o final desse ano? Comenta aí que eu quero saber. Agora, complementando um pouco sobre o meu posicionamento na nossa carteira, eu estou focando muito mais em altcoins realmente nesse momento, porque eu acredito que sim, de fato, as altcoins, elas estão com uma projeção melhor de alta do que o próprio Bitcoin. Mas provavelmente ali no meio de dezembro ou final de dezembro eu estarei saindo 100% das altcoins de novo para migrar para Bitcoin e também caixa. Esse caixa pode ser em dólar, pode ser em real, porque também o dólar tem uma projeção de continuidade de baixa. Então, se até lá o dólar ainda estiver caindo, eu vou manter esse caixa em outros ativos que tendem a ganhar valor contra o dólar. Outra coisa extremamente importante é o quanto colocar dinheiro no mercado agora, porque uma coisa que ainda não aconteceu foi uma correção muito grande para deixar o pessoal com medo e tirar o excesso de alavancados em long. A maior correção que tivemos foi essa do topo histórico até os 108 mil dólares, né? Bitcoin corrigiu 13% e agora ele já voltou a subir. Só que nesse tipo de correção que não é tão grande, nós temos muitas pessoas para serem liquidadas que estão aqui embaixo nessa região. E por isso, né, fazer compras aqui, né, você tem um grande risco ainda de que no futuro o preço ainda vai retornar para essa região. Num bear market com certeza vai retornar. Então ainda não é impossível que o preço faça algo desse tipo aqui, ó, para depois ele lá na frente voltar a subir. É claro que aqui ele pode já retornar ao topo histórico, né, porque nesse contexto é mais provável que aconteça isso, né, ele vai continuar subindo, aí depois só lá na frente aí sim ele retorna para cá. Mas como não estamos em um cenário parecido com este daqui, ó, onde o Bitcoin corrigiu 32% e aí sim ele eliminou muita gente que estava alavancada e aqui era um cenário muito melhor para correr risco, aqui nós temos que
maneirar muito a mão na hora de entrar no mercado para não correr o risco de ficar preso em topo. Então não pode cair em euforia de youtuber também, que eu vi uma galera caindo numa euforia forte aí, querendo entrar 100% e ainda se alavancar. Então não é hora de fazer isso nesse momento, porque o risco ainda é muito grande. Então o que eu estou fazendo basicamente na carteira é entrando aos poucos em algumas altcoins e ainda ficando com bastante caixa. E se o mercado cair mais forte nessas próximas semanas, aí eu uso esse caixa para aí sim me reposicionar mais pesado nos ativos. Mas também se o mercado não cair, eu já tenho uma boa exposição ao risco e eu vou aproveitar essa alta com os ativos que eu já deixei lá para serem expostos ao risco. Então agora não é hora de entrar com muito dinheiro, não é hora de entrar com dinheiro que vai fazer falta na sua vida. Na minha opinião, dá para entrar no mercado, mas com bastante gerenciamento de risco. Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja qual forma for, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Na descrição tem o link do formulário para vocês responder se quiserem entrar na nossa comunidade do RCC. Aí vai ter uma pessoa da minha equipe que vai analisar, ver o seu perfil se faz sentido ou não estar dentro da comunidade, fechou? Mas é isso, valeu e até a próxima.